Olá a todos, sou Martin Pino e agora vamos tratar sobre a competência da Justiça do Trabalho. Então, conforme o artigo 114 da Constituição Federal de 88. Então, vamos lá. O artigo 114 da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. A seguir, elencado e analisado 2 pontos. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Neste inciso, entende-se, segundo a ação direta de inconstitucionalidade número 3395 e 6 do Supremo Tribunal Federal, que estão os servidores públicos estatutários, cujas pretensões não serão resolvidas pela Justiça do Trabalho, e sim pela Justiça Comum Estadual Federal. Se um trabalhador é servidor estatutário da União, ele dirigirá a sua pretensão à Justiça Federal. Se é servidor estatutário do Estado ou de algum município, a sua pretensão será dirigida à Justiça Comum Estadual. Da mesma forma, estão excluídos os temporários e os servidores por comissão, conforme estabelece a súmula 218 do Superior Tribunal de Justiça, não sendo abrangidos pela Justiça do Trabalho. Nos outros casos, relação de emprego comum com subordinação, haverá competência dessa Justiça do Trabalho. Sobre os profissionais liberais, existe a súmula 363 do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, se um profissional liberal, advogado, por exemplo, acionar um cliente para receber os seus honorários, este acionará a Justiça Comum, sendo entendimento ratificado pelo acórdão do recurso extraordinário 969.798 e do Supremo Tribunal Federal. Sobre os entes de direito público externo, existem os estados estrangeiros que não têm imunidade de jurisdição trabalhista, ou seja, podem ser processados, ser réus, ser condenados e até executados, desde que seus bens não estejam atrelados ou guardem vinculação específica com a atividade diplomática ou consular, pois apenas os atos de império são acobertados pela imunidade, não alcançando os atos de gestão de natureza negocial, como, por exemplo, os contratos e relações trabalhistas. Este é o entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Civil Originária 709, São Paulo, em sigla ACO 709, consolidando o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. No caso de organismos internacionais, tais como a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e a Organização das Nações Unidas, ONU, por exemplo, a orientação jurisprudencial 416 da seção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, em sigla OJ 416 da SDI 1 do TST, estabelece que estes organismos possuem imunidade absoluta de jurisdição, não podendo sequer ser parte de um processo judicial e, consequentemente, também têm imunidade de execução. Porém, prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa destes à cláusula de imunidade jurisdicional. Agora vamos para o inciso 2. Então, o inciso 2 fala as ações que envolvam exercício do direito de greve. Tá? Então, as ações de greve no âmbito privado podem ser coletivas ou individualistas. Por exemplo, se os trabalhadores fecham a entrada da empresa, o que torna a greve abusiva, o empregador poderá propor uma ação possessória para remover os empregados da frente do local, conforme a súmula vinculante número 23 do Supremo Tribunal Federal. Então, a medida é da competência da Justiça do Trabalho. Entram aqui as greves de empresas, tanto das empresas privadas quanto das empresas de economia mista, a exemplo da Petrobras. Não havendo a possibilidade de greve do servidor estatutário, que não compete à Justiça do Trabalho. O dissídio coletivo de greve é de competência de tribunal, ou seja, do Tribunal Regional
do Trabalho, no caso de sindicatos regionais, e do Tribunal Superior do Trabalho, no caso de sindicatos nacionais, tais como greve dos Correios ou dos aeroviários. Podem haver ainda ações de indenização relacionadas à greve, ou seja, ações propostas pela empresa contra alguns empregados que quebraram objetos durante a greve, as quais serão propostas na vara do trabalho respectiva. No estado de São Paulo, há uma situação muito interessante, pois existem 2 tribunais regionais do trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo Capital e Região Metropolitana, e o da 15ª Região, Campinas Interior do estado de São Paulo. Suponha, então, que uma greve envolva o estado todo, ou seja, os 2 TRTs. Neste caso, segundo o artigo 12 da Lei Federal 7.520, de 86, alterado pela Lei Federal número 9.254, de 96, a competência não será do TST, ou seja, do Tribunal Superior do Trabalho, pois envolvem 2 TRTs, e sim do TRT da 2ª Região, sendo em caso excepcional, conforme esta lei federal especificamente. Vamos agora então para o inciso 3 deste artigo 114 da Constituição Federal. O que diz esse inciso 3? As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Bom, neste caso, há ações entre sindicatos em que um sindicato processa outro, a competência será trabalhista. Entre sindicatos e empregadores, entre sindicatos e empregados, competência também será da Justiça do Trabalho. As ações que atraem a Justiça do Trabalho não tratam sobre qualquer assunto, e sim sobre a representação sindical, como diz o inciso, discutindo sobre eleições, por exemplo. O inciso fala sobre a representação sindical entre sindicatos. Se o sindicato for de servidores públicos estatutários, a competência não será da Justiça do Trabalho, podendo ser da competência comum estadual ou federal. Vamos então agora para o inciso 4. O inciso 4 diz: os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, é de competência da Justiça do Trabalho se a matéria for trabalhista. No caso de mandado de segurança, são os atos dos membros das varas do trabalho, do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, ou do TST, Tribunal Superior do Trabalho, como também os atos do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, né, existentes, né, conforme a Emenda Constitucional 45 de 2004. Né? Então, em alguns casos, né, podem existir Ministério do Trabalho, mas com o governo atual, né, foi extinto também o Ministério do Trabalho, entrando dentro do âmbito do Ministério da Economia. Mas isso não quer dizer que volte a surgir de novo o Ministério do Trabalho. Isso vai depender conforme a política governamental federal. Ou seja, em muitos casos podem até ser extintas, entre aspas, extinto o Ministério do Trabalho, mas em qualquer momento pode voltar também a sua existência, né? Então, por isso que é importante salientar isso no caso deste inciso 4. Então, continuando, destaca-se que a Justiça do Trabalho não tem competência penal, porque, inclusive, salientando que este inciso 4 fala habeas corpus. Então, mas a Justiça do Trabalho não tem competência penal, conforme a ação direta de inconstitucionalidade número 3.684, tendo como fundamento a violação do princípio do juiz natural. Porém, a empresa tem responsabilidade civil objetiva no caso de morte de empregado provocado por outro empregado dentro dela, conforme o inciso 3 do artigo 932 do Código Civil, além de haver um entendimento consolidado já pelo Tribunal Superior do Trabalho. Referente ao crime de exploração de trabalho escravo, a competência para processá-lo e julgá-lo é da Justiça Federal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
no recurso extraordinário número 45.9510, em conjunto com o artigo 149 do Código Penal. Agora vamos para o inciso 5 deste artigo 114. Fala o seguinte: os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso artigo 102, inciso 1, a linha O. Bom, destaca-se a súmula 420 do Tribunal Superior do Trabalho, que trata da inexistência de conflito de vara e do TRT a ele vinculado no caso da mesma região, obviamente. Já no caso de conflito envolvendo uma vara do trabalho e outra vara do trabalho do mesmo TRT, ou uma vara do trabalho e um juiz com jurisdição trabalhista, né, vinculados ao mesmo tribunal, este será resolvido pelo TRT da respectiva região. Isso é muito importante isso. Tá? Então, obviamente que em uma vara do trabalho o TRT da mesma região, não haverá conflito. Né? Uma vara do trabalho de São Paulo, capital, não vai ter conflito com o TRT da segunda região. Justamente por isso que salienta-se, né? Que no caso de conflito envolvendo uma vara do trabalho e outra vara do trabalho e outra vara do mesmo TRT, ou uma vara do trabalho, um juiz de direito com jurisdição trabalhista, vinculados ao mesmo tribunal, este será resolvido pelo TRT da respectiva região. Havendo conflito entre dois TRTs, ou entre um TRT e uma vara do trabalho, ou entre um TRT e um juiz de direito com jurisdição trabalhista, vinculados a tribunais diferentes, a competência será do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Havendo conflito entre um TRT com um juiz de direito sem jurisdição trabalhista, por exemplo, uma vara civil, a competência será do Superior Tribunal de Justiça. Então vamos ao inciso 6 deste artigo 114. Fala as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Então, a súmula vinculante, 22, estabelece que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho. A súmula 392 do TST determina que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidentes de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Conforme entendimento da súmula 501 do Supremo Tribunal Federal, a súmula 15 do Superior Tribunal de Justiça, artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, o trabalhador poderá processar o Instituto Nacional de Seguridade Social para solicitar o benefício do auxílio acidente quando este for negado, considerando que o julgamento da ação será da competência comum estadual, mesmo que o INSS seja uma autarquia federal. Inciso 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Os órgãos de fiscalização são o Ministério do Trabalho, no caso atualmente o Ministério da Economia, mas pode ser que volte a ser Ministério do Trabalho posteriormente. Então, esses órgãos, através de seus fiscais do trabalho, aplicam multas, havendo discussão judicial acerca da autuação. A competência será da Justiça do Trabalho, buscando-se a anulação da multa e a extinção da execução. Para isso, interpõe-se um recurso administrativo, que, segundo a súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal e a súmula 424 do Tribunal Superior do Trabalho, não depende do depósito do valor da multa no momento de sua interposição. Vamos então agora, indo para a reta final, inciso 8, a execução de ofício
das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, a linha A, e inciso 2, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Conforme a súmula vinculante 53, a competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Ao referir execução de ofício, quer dizer por conta própria, sem intervenção externa ao juiz ou provocação, caso em que este pode iniciar a execução das sentenças que proferir, segundo a súmula 368, inciso 1 do TST, apenas haverá execução de ofício se a sentença for em pecúnia ou dinheiro, pois sobre esta quantia incide contribuição previdenciária e não quando há sentença reconhecendo somente o vínculo de emprego. Sobre valores relacionados ao imposto de renda, não é competência trabalhista e sim da Justiça Comum Federal. E, terminar aqui, o inciso 9 do artigo 114 fala outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Aqui trata outras competências como o não cadastramento no PIS, súmula 300 TST, e o trabalhador que não teve acesso ao abono. A súmula 389 TST trata da indenização sobre o não recebimento do seguro-desemprego devido à empresa por não ter fornecido as guias no momento da rescisão. A súmula 19 do Tribunal Superior do Trabalho trata da indenização sobre a não promoção pelo plano de carreira quando estipulado pela empresa. Também competência da Justiça do Trabalho, direito fundado em quadro de carreira, também é relacionado com a súmula 19 do TST. A súmula 736 do STF, do Supremo Tribunal Federal, determina que a Justiça do Trabalho julgará as ações que tenham como causa de pedido o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. O parágrafo 1º deste inciso 9 fala o seguinte, parágrafo 1º, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Neste caso, a lei quer dizer que, frustrado o acordo entre sindicatos, ou seja, havendo uma negociação coletiva, frustrada, obviamente, a negociação coletiva entre os sindicatos foi frustrada, ou seja, não deu certo, as partes poderão usar arbitragem, obviamente, escolhendo árbitros. Parágrafo 2º, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas de comum acordo ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito respeitadas as disposições mínimas legais de produção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Neste ponto aparece a competência normativa da Justiça do Trabalho, ou seja, esta proverá soluções criando normas, mas no âmbito de dissídios coletivos, os quais produzem uma sentença normativa. Os dissídios coletivos produzem sentença normativa. É muito importante salientar isso. E para terminar, parágrafo 3º, em caso de greve em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Sendo este parágrafo 3º do inciso 9 do artigo 114, o Ministério Público poderá ajuizar dissídio coletivo no próprio Tribunal Regional do Trabalho, ou TST, ou Tribunal Superior do Trabalho, conforme o Sindicato Nacional Regional, no caso de greve em atividade essencial. Ou seja, quando se fala greve de atividade essencial, refere-se às hipóteses do artigo 10 da Lei da Greve, número 7.783, 7.783 de 89, tendo como exemplos abastecimento de água, imagina greve em abastecimento de água, greve em compensação bancária, telecomunicações, funerária. Então, aí neste caso, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo contra os sindicatos envolvidos. Então, justamente, por quê? Porque em caso de atividade essencial, que conforme o artigo 10 da Lei da Greve 7.773 de 89. Então, desejo agradecer a atenção de vocês e tomara que tenha gostado.
Tá? Então, muito obrigado e até mais.